Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Na semana passada, falávamos da importância do grande bem que os pais ofertam aos seus filhos a partir do cristianismo. Mas esse bem, ele se desenvolve a partir do momento em que um pai e uma mãe ofertam aos filhos a figura de Cristo e a sua graça. Esses mesmos pais têm uma vocação. A vocação ao testemunho de montar um lar cristão. Vamos iniciar essa nossa meditação do programa Conhecendo a Fé Católica, recordando umas palavras muito claras de nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. O que é o testemunho dos pais num lar? Assim como a luz entra pelos olhos, o que os olhos enxergam em plena claridade fala por si. Ou seja, não precisa de muitas palavras para explicar. Assim é o bom exemplo dos pais para os filhos. E assim, os pais são apreciados como grandes homens e mulheres, como pessoas que deixam marcas de Deus na vida de sua família. Santo Inácio de Antioquia, bispo mártir do século II, enquanto era conduzido para sofrer o martírio na cidade eterna, em Roma, escreveu aos Efésios: é melhor calar-se e ser do que falar e não ser. É maravilhoso ensinar quando se faz o que se diz. Aquele que compreende verdadeiramente a palavra de Cristo pode entender o seu silêncio, ou seja, os que dizem sem palavras. E também pode perfeitamente agir com palavras de testemunho. Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, para alguns, também adotava um exemplo muito curioso ao dizer: viva a palavra quando as ações falem, e cessem qualquer discurso para que as obras falem. Estamos saturados de palavras e vazios de obras. Como é importante no testemunho de uma família que os pais, nessa pedagogia, possa chamar atenção para essa educação do invisível, que é a força exemplar das convicções através das atitudes que nós encarnamos geralmente. A imagem da luz é muito simples, ou seja, a boa luz, ou seja, a luminosidade dos bons exemplos nos permite enxergar o bem, faz com que sejam dissipadas as confusões dentro de uma casa, o perigo das dúvidas são ocultados porque o testemunho do bem ilumina os jovens, as crianças, mas também os filhos, os netos, com a paisagem das referências corretas. Meus irmãos, lembremos que a luz do testemunho, ela não somente aquece, ela estimula a vitalidade. Quando temos a luminosidade, se favorece a alegria, há um maior desejo de convivência. Por isso é importante, especialmente aos pais, aos esposos, perguntarem em casa: eu sou luz ou sombra? Se temos isso em mente, tentamos fazer o nosso exame de consciência partindo dessa pergunta que é muito desafiadora. Ou seja, é preciso viver a nossa vocação familiar com a disposição de enfrentar a resposta dessa pergunta. Mas também Cristo nos convida a saber ser sal. Existem pessoas que, tendo uma vida comum, como a de qualquer outra, conseguem ser diferentes porque dão um toque e um sabor muito distinto ao que fazem. E dão esse toque justamente pensando naqueles que convivem e se relacionam com elas. Essas pessoas, elas passam a ser atraentes porque condicionam a sua presença ao amor, à caridade, à serenidade, à lealdade, tudo isso coroado pela fé. Esse é o sabor
de um lar cristão. Deixar que a luz do testemunho seja coroada pela fé, porque a fé é o grande sabor da vida de uma família que não está unida por um acaso, mas uma família que se uniu por um projeto de Deus. Deus nos abençoe.